E os vetores longos podem ser criados por diversas funções. Nós temos algumas aqui que a gente mostra, mas existe muito mais no nosso livro e também no help do computador do próprio R. Ele também consegue mostrar muitas outras funções. Nós podemos mostrar isso num momento, como é que a gente consegue buscar quando a gente for para os pacotes. A gente mostra para vocês em detalhes como é que a gente vai buscar pelas funções para entender o que é que cada uma quer dizer nesse sentido, etc. e tal. Então, nós temos a função básica para a criação do vetor, que é a função concatenar, que é o C, abre parênteses, fecha parênteses, e lá dentro nós inserimos os valores separados por vírgula. Como aqui, por exemplo, um vetor numérico, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pergunto, qual é a tipagem desse objeto? Ele me mostra, é double. Aqui eu estou pedindo para visualizar. E veja que, apesar de que para nós seja inteiro, como nós não identificamos por LO, o que é que está acontecendo? É um conjunto de dados com dupla precisão. Então, a alocação de memória é maior nesse sentido. Mais vetores longos. Além desses daqui, ao invés da gente repetir de 1 a 5 do jeito que nós fizemos anteriormente, existe um operador com grande otimização, que é esse de 2 pontos, que a gente dá o valor inicial e o valor final, e ele me mostra a sequência de valores. Nesse caso é interessante, veja, ele já está otimizado do que a função concatenar. Ele me retorna o número inteiro. O que é que diferencia o primeiro do segundo? A alocação de memória é menor. Apesar de eu ter 5 observações, pode ser que essa diferença não dê tão grande. Mas quando a gente faz isso com mais valores, a gente vê que existe uma diferença maior. Então, aí quando a gente pergunta, e veja uma coisa que existe no R, que é a condição de vetorização das funções. Eu posso aplicar operações lógicas entre vetores e ele vai olhar elemento a elemento e perguntando se esses elementos são iguais. Então, o vetor num e o vetor num2, eu pergunto, o vetor num é igual ao vetor num2? Isso significa que ele vai olhar o primeiro elemento de vetor num com o primeiro elemento de vetor 2 e vai perguntar se isso é igual ou não é. Aí veja que ele está mostrando que sim. Aí o segundo, o terceiro. Então veja que essa condição aqui ela ocorre pelo valor em si e não pela forma de como ele está sendo armazenado, a tipagem dele. Porque se nós colocássemos idêntico, provavelmente, como nós vimos nas situações anteriores, iria dar uma diferença sintática nesse processo. Perdão aqui pela apresentação. Nesse sentido, o que nós podemos fazer, observar aqui nessa situação? Todos eles, quando eu olhei vetor num, vetor num2 e vetor num3, nós observamos por essas 3 condições que todos esses 3 vetores são iguais, apesar da forma de como nós o criamos ser diferente, tá? Mais vetores longos, aí a gente pergunta o type of deles, ó. O primeiro foi double, os 2 outros foi integer. Então veja que internamente eles têm diferença quanto à forma de armazenamento, a tipagem do objeto. E aí, olha só uma coisa que a gente faz. Olha o primeiro vetor, o num1, o num, né? Aqui eu tenho o vetor num, eu tenho o vetor num2 e o vetor num3. Esse primeiro aqui, que é com concatenar, e perceba que ele é um double. Eu falei que ele tem mais armazenamento do que o segundo, integer. Quando nós vamos observar aqui, a gente vai perceber que a alocação de memória para o primeiro foi de 26 bytes. Aí o segundo foi de 80. E o terceiro foi de 680. Aí você faz assim. Como é que você está dizendo que os 2 inteiros têm alocação de memória menor? Beleza. Perceba que esse daqui, ele será mais otimizado. Nós estamos aqui com pequenas observações e veja que, de fato, para poucos valores, nós temos 680 bytes
ou bits nesse sentido. Então, nesse caso aqui, perceba quando eu aumentar esse vetor. Então, eu vou pegar apenas os outros agora. Então, veja que de 1 a 5 deu 680, né? No nosso anterior. Ó. Agora eu vou pegar de 1 a 10 mil, de 1 a 1 milhão. Veja que a forma de armazenamento, olha como é otimizada essa função. Ela armazena apenas as sequências, os dois primeiros valores nesse sentido, e mais alguma coisa interna. E veja que o armazenamento dele no processo é apenas de 680 bits. E eu não sei se eu mostro nos demais. Veja com o que acontece quando eu jogo a função concatenar. Então, no início é 96, mas olha só, 40 mil, 4 milhões. Então, veja aqui o desperdício de memória que você está tendo na sua máquina numa situação dessa. Dependendo da função, de como você está gerando o seu vetor e que existe diferença.